Neemias capítulo 5, você lembra que da bagunça que acontecia por conta da exploração de dentro do povo de Deus. E Neemias se levanta como líder, como um líder tem que fazer, e começa a resolver aquela parada. E começa a dizer na cara do povo: ei, vocês estão errados. Hoje, se o líder fizer isso, leva até processo. Vocês estão errados. E veio um espírito sobre aquelas pessoas que eles se arrependeram, eles se converteram. E falaram: não, nós vamos devolver todos os juros errados que nós roubamos do povo, nós vamos devolver. E a paz voltou a reinar. E Neemias termina aqui em Neemias capítulo 5, Neemias lembrando do exemplo dele, do caráter de Neemias. Eu fico impressionado como a Bíblia, ela vai se costurando. Porque quando a gente vê agora no capítulo 6, a base desse capítulo 6 é a gente entender esse finalzinho de Neemias capítulo 5, onde Neemias expõe o seu caráter, o seu exemplo. E Neemias capítulo 6 vai começar dizendo assim: quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma. Neemias termina lá, Neemias capítulo 5, falando do seu exemplo. Começa Neemias capítulo 6, a gente pode trazer isso para a vida de Neemias. Não havia brecha aberta na vida de Neemias. E quando o inimigo ficou sabendo que já não tinha brecha nenhuma na muralha, ainda que até esse tempo eu não tivesse colocado os portões no seu lugar, gente, o diabo fica nervoso quando não encontra brecha ou oportunidade para nos desanimar, para nos fazer parar. O diabo fica nervoso. Quer ver o diabo nervoso? Vai fechando as brechas da sua vida. A Bíblia fala que o diabo é como um leão que anda ao derredor. Presta atenção, se anda ao derredor, é porque tem alguém que anda ao nosso redor. E Neemias começou a fechar brechas. Verso 2: Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim. Aí o inimigo mais uma vez tenta mudar as estratégias. Lembra que nós falamos que nós temos que ser perceptivos daquilo que está acontecendo, para que a gente saiba se posicionar diante das estratégias do inimigo. O inimigo afronta de frente, uma estratégia. O inimigo afronta de dentro, outra estratégia. Agora o inimigo, ele começa a se levantar naquele somebody love. Ele diz assim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale do Ono. Agora o inimigo está todo solícito, todo amiguinho. Não, ó, paz e amor. Já chegaram lá com a bandeira branca, paz e amor. Não, vamos fazer o seguinte: não vamos lutar não, nada de luta. Vamos conversar, vamos na diplomacia. Gente, quando o inimigo não encontra jeito de entrar, ele faz de tudo para que você saia da sua fortaleza, do seu lugar de segurança. E o inimigo começa a convencer: sai do seu posicionamento, vem aqui, vamos ali conversar. E aí, se Neemias fosse, ele sairia de dentro das muralhas que os protegiam. E uma das maneiras que nós podemos andar seguros, sem medo, sem culpa, com a consciência limpa, é quando nos mantemos dentro dos muros da fortaleza chamada caráter. Nós vamos falar sobre isso hoje. Como é que eu e você podemos andar sem culpa e sem condenação, não importando o que as outras pessoas digam? Caráter. Sabe aquele ditado que diz: quem não deve, não teme. O que é isso? Uma muralha de proteção chamada caráter. Provérbios 10, 9 diz: quem anda com integridade, anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Quem não tem um caráter construído vai ter que estar sempre olhando para trás, porque nunca anda seguro. Está sempre com medo de alguém que possa passar a perna nele. Mas quem anda em integridade, anda seguro. E aí Neemias percebe isso. Eles falam: venham, vamos. Mas olha só o que diz a continuação do verso 2. Na verdade, o que eles queriam
era me fazer mal. Ou seja, Neemias percebe que aquele convite de suposta diplomacia era apenas uma aparência. E uma das armas, gente, que eu e você precisamos como filhos de Deus, talvez uma das armas mais importantes para esse final dos tempos, é o espírito de discernimento. Discernimento é a capacidade de julgar os assuntos de acordo com a visão que Deus tem dele. Vou falar mais uma vez. Discernimento é a capacidade de julgar os assuntos de acordo com a visão que Deus tem deles. E discernimento, gente, nos ajuda a gente não ser enganado pelas aparências. Quantas vezes a gente ouve papinho, 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 e a gente é enganado pelo papinho? Quantas vezes nós somos enganados pela voz de mel? Quantas vezes nós somos enganados pelas aparências? Eu me lembro uma vez, meu pai me contou isso. Ele falou que ele foi fazer um gabinete lá na igreja e chegou um senhor muito idoso. Chegou lá, meio sujo, coisa e tal, parará. Foi fazer um gabinete. Contou uma história, gente. Ele falou, nossa, que gabinete longo. Contou uma história, rodou que o caminhão dele estava parado lá em Campos dos Goitacazes, quase 4 horas do Rio. Meu caminhão parou lá. Como é que o cara foi parar no Rio de Janeiro? Ai, meu caminhão parou lá, coisa e tal, e eu não tenho dinheiro agora para pagar, eu não sei o quê, papapá. O que me marcou foi quando meu pai me disse assim, eu sabia que ele estava querendo dar um golpe, querendo um dinheirinho. Mas ele falou assim, eu fiquei com tanta pena, um senhor de idade, ter que se prestar a gastar 1 hora de lábia, que eu dei para ele R$20. Espírito de discernimento para a gente não ser enganado, gente. 1 Samuel capítulo 16, no verso 7, Deus fala isso para Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel, você lembra quando Samuel foi levado a escolher o próximo rei de Israel? E ele vai e escolhe o primeiro, porque na aparência, o cara é perfeito para ser rei, tem todos os requerimentos para ser rei, é forte, tem boas palavras, talvez tivesse boa diplomacia. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O discernimento é tão capaz de ver o que há de bom, onde outros não podem perceber, quanto de ver o que há de ruim, onde outros são enganados pelas aparências. Então discernimento não é só para ver coisa ruim nos outros. Discernimento também serve para ver coisas boas quando ninguém está vendo. Quando no contrário está todo mundo dizendo contra, mas tem algo dentro de você, o Espírito Santo com o espírito de discernimento, dizendo, pode ir por esse caminho que eu estou contigo. Dá o braço para essa pessoa. Barnabé com Saulo. Enquanto todo mundo condenava Saulo, porque Saulo tinha sido perseguidor, Paulo tinha sido matador de cristãos, mas Paulo tinha aceitado Jesus, Paulo tinha entregado o seu coração. E perceba, a gente vai falar isso mais para frente, como a reputação é importante para a gente. Paulo não tinha uma reputação de cristão, Paulo tinha uma reputação de matador de cristão, mas Paulo tinha sido transformado. Foi necessário Barnabé perceber a transformação de Paulo, e estender a mão para Paulo, e levar Paulo para junto dos outros apóstolos, e dizer, pode confiar. Presta atenção, só pode fazer isso quem tem a própria reputação lá em cima. As pessoas então puderam confiar que Paulo era o que Barnabé estava dizendo, por causa do caráter e da reputação de Barnabé. Então a gente precisa desse discernimento, gente. Os cristãos hoje sofrem muito porque lhes falta discernimento. A gente ainda está falando de Neemias, que Neemias ouviu todo aquele papo de Sanbalate, de Gesem, e percebeu que o que eles estavam querendo fazer na realidade era passar a perna neles.
Os cristãos hoje sofrem muito porque lhes falta discernimento. Eles seguem líderes e mestres que têm boa aparência, mas não andam na natureza de Jesus. Eles aceitam algo cegamente porque parece bom ou soa bem, sem julgá-lo cuidadosamente em relação a todo conselho da palavra de Deus. Presta atenção, precisamos ir à palavra de Deus e nos equipar com discernimento. Minha chamada para você nesse momento é: se equipe com discernimento. Se equipe com discernimento. Provérbios capítulo 27, verso 6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama. O que parece muito ruim quando alguém provavelmente vai querer te corrigir, te chamar a atenção, a Bíblia fala: leal são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Você lembra de Judas? Como é que Judas traiu Jesus? Beijinho na bochecha. Meu amigo, amigão. Aí aquele, até tu Brutus, né? Recebe pela frente com um sorriso, a outra mão já está aqui, ó, com a faquinha. Espírito de discernimento. Como é que a gente pode então desenvolver o discernimento? Número 1, se você quiser ver as coisas como Deus as vê, conheça a palavra de Deus. A gente falou que discernimento é julgar as coisas, é ver as coisas conforme Deus vê. Se você estiver passando por uma situação, peça a Deus: Espírito Santo, me mostra. Mas como é que eu vou conhecer isso se eu não conheço a palavra de Deus? Se eu não conheço como uma pessoa deveria se comportar com base na palavra de Deus? Número 1, como é que eu desenvolvo discernimento? Conheça a palavra de Deus. Número 2, para desenvolver discernimento, a gente precisa desenvolver maturidade espiritual. A gente sempre fala isso. Quanto mais maduro você é, menos enganado você é. Quanto mais maduro você é, menos enganado você é. Hebreus capítulo 5 vai dizer que discernimento é algo que bebês espirituais não têm. Você sabe que bebê, por exemplo, enfia qualquer coisa na sua boca. A gente está agora com o Daniel. Qualquer coisa ele quer botar na boca. Qualquer coisa. Minha mão pode estar suja. Ele pega, ele quer botar na boca. Por quê? O interesse dele é botar na boca. É o interesse dele. Tem crente que engole tudo. Quem está comigo? Engole tudo. Qualquer coisa que se fale, se der uma gritadinha a mais, se soar um pouquinho mais de espiritual e fizer uma dancinha melhor, eu estou na igreja, aleluia. É para essa igreja que eu vou. E a gente fica seguindo, presta atenção, a gente fica seguindo momentos. É por isso que a Bíblia fala que a gente tem que estar plantado no lugar para que a gente possa enraizar. E só frutifica quem está enraizado. Olha só o que diz o escritor de Hebreus: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, presta atenção nessa palavra, inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, diga prática, não adianta vir para cá, ouvir a mensagem e não praticar. Se a gente não praticar, a gente não exercita discernimento. A gente não exercita, não ganha maturidade. Sabe onde é que a gente ganha maturidade? Praticando a palavra. Quanto mais eu pratico, mais eu me fortaleço. E quanto mais eu me fortaleço, mais eu cresço. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Como é que eu posso desenvolver discernimento? Número 1, conheça a palavra. Número 2, desenvolva maturidade espiritual. Vem para os encontros, vem para a conexão, vem para Atos, não perca tempo. Eu estou falando para você, gente,
E é tão propício a gente ver Neemias capítulo 6, num tempo onde nós estamos passando. No tempo de fim dos tempos, com as guerras que estão acontecendo. Gente, Jesus está voltando. Quem tem dúvida disso aí? Jesus está voltando. E a gente precisa de mais discernimento. Então a gente precisa crescer nas coisas espirituais. Não dá para a gente se alimentar só de domingo em domingo. Do que você tem se alimentado de segunda até sábado? O que tem enchido o seu coração para você aguentar toda a sua semana? A gente precisa exercitar isso. E número 3, o discernimento, ele pode ser dado como um dom do Espírito Santo. Então peça e busque. 1 Coríntios, capítulo 12, diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimentos de Espírito. Sem discernimento, podemos pensar que um convite perigoso de um inimigo é na verdade uma oferta de reconciliação. Podemos pensar que mera ousadia é fé verdadeira. Podemos pensar que os nossos nobres desejos são promessas de Deus. Podemos pensar que Deus está dizendo agora, quando Ele está na realidade dizendo mais tarde. Ou que Ele está dizendo mais tarde, quando na realidade está dizendo agora. Podemos pensar que alguém é uma pessoa de caráter, ou um líder espiritual, quando está causando danos ao povo de Deus. O que nós precisamos? Discernimento. Diga, discernimento. Versículo 3. Com tudo isso, quando ele percebeu isso, Neemias não fica apático. Isso que é interessante também no povo de Deus. Vai deixar a via certa e não vai fazer nada? Neemias não faz nada. Neemias faz o que ele precisa fazer de maneira cirúrgica. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Precisa de resposta diferente? Não. A gente precisa dar a mesma resposta. Por isso a Bíblia fala para a gente se submeter a Deus. E quando a gente se submete a Deus, a gente ouve de Deus. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia não diz em quanto tempo ele fugirá, mas a Bíblia diz que você tem que se submeter a Deus. E quando você se submete a Deus, você recebe as estratégias que você precisa para você ganhar discernimento e saber o que responder. Você não precisa ficar conversando com o inferno, é só dizer para ele a sua posição. O que o inimigo queria era tirar Neemias dali para distrair Neemias. Quantas vezes tudo que o inferno quer é um crente distraído? Não precisa nem estar tão fora assim do evangelho, não. É só estar distraído. Se o inimigo consegue distrair o povo de Deus, então ele já venceu, porque vamos perder a nossa eficácia na obra do Senhor. E Neemias foi o quê? Foi resiliente, foi persistente no seu. 4 vezes o inimigo bateu na porta com a mesma ladainha. Não, fica aí não, vamos lá. Não, não vou. Não, que isso, cara, vamos lá. Sai daí. A gente só quer conversar. Não, não vou. Não, a gente só quer paz. Não, não vou. O discernimento deu foco a Neemias, porque ele sabia o que Deus queria que ele fizesse, e ele o fez. Aí está outra diferença de Neemias. Neemias sabia o que precisava ser feito e fez. Isso deu foco para Neemias. Eu não posso sair daqui. O que eu sou chamado para fazer? Vou fazer essa obra. Eu não vou descer desses muros. Eu fui chamado para fazer essa obra, e eu vou fazer essa obra até o final. Neemias ele não abre mão desses princípios.
qualquer pessoa que faça uma obra para Deus deve lutar contra uma centena de causas nobres, diferentes, e uma centena de coisas que podem parecer boas, e podem ser boas, mas não são o que foram chamadas a fazer naquele momento. Então, discernimento dá foco. Entenda isso, o discernimento te dá foco, para você saber, isso aqui pode ser muito bom, mas não é para agora. Isso aqui, pastor, isso aqui não é ruim, eu sei que não é ruim, mas não é para fazer agora. Paulo queria pregar em determinado lugar e Deus disse, não, vai dar a volta, vai para outro lugar primeiro. Mas eu estou querendo pregar, mas é pregar, eu não estou querendo ir para Disney, aleluia. Tem alguma coisa errada em ir para Disney? Diga não. Você quer ir para Disney? Aleluia. Não tem problema nenhum. O problema é que a gente precisa de discernimento para saber o tempo, para saber as oportunidades, porque tem oportunidade para coisa boa que vai roubar o nosso tempo com aquilo que é divino. Falei, aleluia. Hashtag crente sincero, aleluia. Tem coisa que é tão boa, que vai roubar o nosso tempo de fazer aquilo que é certo. E Deus não está dizendo que você não tem que ter uma vida boa, Deus não está dizendo que você não pode viajar, Deus não está dizendo isso, Deus está falando para você, só saiba ter discernimento dos momentos, das horas, porque se você foi chamado para fazer isso que Deus está te chamando para fazer, faça. Mas quando o inimigo não consegue comprometer o seu caráter, e você sabia que o seu caráter pode ser comprometido? A gente está falando de caráter, e Neemias tinha um caráter, vamos lembrar Neemias capítulo 5, finalzinho, Neemias tinha um caráter, e quando o inimigo não consegue comprometer o seu caráter, veja bem, o caráter pode ser comprometido. Aquele que era crente lá atrás pode deixar de ser crente, ele podia ser muito crente, hoje pode ter virado religioso. O caráter pode ser comprometido. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. O que o apóstolo Paulo está falando? Caráter. Se o inimigo não consegue comprometer o seu caráter, sabe o que ele faz? Ele mancha a sua reputação. Lembra que a gente está falando de Neemias, e Neemias era um exemplo. Eu não estou falando daquelas falhas que a gente vai cometendo, e que a gente vai errando, e lá na frente a gente fica com a reputação manchada. Eu me lembro de uma vez, quando a gente morava lá na Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro, e a gente contratou um rapaz, um senhor, para consertar a máquina de lavar, aquela máquina de lavar que todo mês dava problema, mas era o que tinha, aleluia. A gente decidiu contratar lá o senhor, só deu ruim, porque o cara era um mau caráter, e a gente não sabia. Então a gente tem que ter cuidado. Caráter, veja bem, caráter é você que constrói. A gente está falando de maturidade, a gente está falando de coisas que são pontuais na nossa vida. Se eu quero ter um bom caráter, eu preciso construir o meu caráter. Caráter é você quem constrói, mas presta atenção, reputação é construído pela opinião dos outros. A reputação não é você quem dá a sua própria reputação. Reputação são os outros que te dão. Caráter está na sua mão. Você controla o seu caráter. Reputação está na mão dos outros. O seu caráter não pode ser tirado de você, a não ser que você entregue eles. Mas reputação, assim como foi dado por outros, pode ser tirado por outros. Não é? Aquela mesma pessoa que falava, Poli, é o céu na terra. É um anjo, aleluia. É a mesma pessoa que mais na frente pode ficar ofendida e falar, é o demônio. Vale nada aquela. Vale nem aquela nota de R$3. Porque reputação não está na sua mão, está na mão dos outros. E aí a gente vê Neemias capítulo 6, veja aí comigo, Neemias capítulo 6. Verso 5. Depois de Sanbalat tentar, Neemias se posicionar,
Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na sua mão uma carta aberta. Ou seja, é aquela carta da fofocaiada. Ele queria que todo mundo... A carta não estava fechadinha, envelopada, com o selo do rei. Ela era aberta. Quem ele passasse, ele mandava fazer. Aqui, ó. Olha aqui, Neemias, para vocês verem Neemias. Ele fala assim, nela estava escrito o seguinte: entre os gentios, se ouviu, quem é que já ouviu um negócio desse assim? Está todo mundo falando. Pastor, eu até anotei aqui, ninguém está gostando dessa série. Quem quer manchar sua reputação, generaliza logo. Eu me lembro uma vez, no nosso grupo, lá no grupo de música, uma pessoa virou e falou, pastor, mas ninguém está... Eu perguntei assim, ninguém quem? Quem é que levantou a mão para ficar com essa pessoa? O ninguém não era ninguém. Às vezes era só a pessoa. Olha só como é que Neemias capítulo 6 é importante. Nela estava escrito, entre os gentios se ouviu. E Gesem também está dizendo, lembra que Gesem a gente viu que é símbolo do mundo. O mundo também está falando isso, que você e os judeus estão querendo se rebelar e que por isso você está reconstruindo a muralha. Você está reconstruindo a muralha, é por sua causa, é para você colocar o seu nome acima do rei. Ele ainda continua dizendo assim, também, segundo se diz, aí eu anotei aqui, a gente diz muito isso, né? A voz do povo é a voz de Deus. Se o povo está dizendo, tem que ser verdade. Segundo se diz, olha aí, por onde eu estava andando, estava todo mundo dizendo, você quer ser o rei deles. Verso 7, e pôs alguns profetas, ele tirou da boca do povo e colocou na boca dos líderes espirituais. Se fulano, que é homem de Deus, está dizendo, só pode ser verdade. Essa aqui é forte, hein? E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, venha agora. Lembra que saiu do venha, paz e amor, bandeira branca, paz e amor. Para, se você não vier, o caldo vai entornar. Venha agora. E vamos em conjunto conversar a respeito disso. A gente precisa de discernimento para a gente entender os espíritos. Eu falei aqui dos profetas, dos líderes. Atos capítulo 17, verso 11, na Bíblia amplificada, falando dos bereanos, fala assim, essas pessoas estavam mais dispostas a ouvir, de mente aberta, eram nobres de caráter, do que as pessoas em Tessalônica. Os bereanos estavam ansiosos para ouvir o que Paulo e Silas disseram. O que ele está falando? Eles recebiam a palavra, eles recebiam a mensagem, eles estavam com o coração aberto, eles estavam querendo ouvir a palavra de Deus. Só que eles não pararam só na ânsia e no desejo de ouvir a palavra de Deus, e estudavam as Escrituras todos os dias para descobrir se essas coisas eram verdadeiras, para confirmar se o ensino de Paulo estava em linha com as Escrituras. Que seja todo homem mentiroso e a palavra de Deus seja verdadeira. A gente precisa confirmar as palavras com a verdade. Provérbios capítulo 14, verso 15. O ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Provérbios 18, 19. O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examine. Em outra versão diz assim, até que julgamento seja feito. Vamos ver algumas dicas então sobre esse assunto de reputação. Número 1, se você está anotando, número 1. No verso 8 a gente vê algo muito interessante. Não se defenda. Lembra que a gente falou que a reputação, você não consegue controlar a sua reputação. Você consegue controlar o quê? O seu caráter. Então não se defenda. Verso 8. O que ele faz? Mandei dizer-lhe,
Nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. Ponto, acabou a história. Neemias sabia. E agora ele queria que o outro soubesse. Que eu sei, que você sabe, que você está mentindo. Ponto, acabou. Basta. Neemias não projeta uma defesa elaborada, tentando se justificar. Neemias não ia gastar tempo com isso. E Neemias estava gastando tempo com o quê? Com aquilo o que Deus tinha pedido para ele fazer. Lembra que se o inimigo consegue te distrair, você perde eficácia naquilo que você está fazendo. Então Neemias não ia montar, chama os advogados, vamos lá agora, vamos para a corte, e vamos ver, e 10 horas conversando com os advogados, porque eu vou te processar, e aquilo outro, e fica aquela bagunçada toda, e a obra de Deus para. É o seguinte, você está mentindo, ponto final. 2 Coríntios 10, porque embora nós vivamos no mundo, na versão fácil de ler, não lutamos como o mundo luta. Pois as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Ao contrário, elas têm o poder de Deus para destruir fortalezas. Com elas nós podemos destruir os argumentos falsos e toda arrogância que se levante contra o conhecimento de Deus. E geralmente, gente, quando a gente vem tentar limpar a nossa reputação, geralmente fatos, evidências e explicações elaboradas não vão satisfazer quem quer continuar falando mal. Você pode apresentar um argumento, você pode apresentar tudo, quem quer falar mal vai falar mal. Então não perca seu tempo. Não se defenda. Provérbios 18, 19. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. E as rixas ou as desavenças são como as trancas das portas de um castelo. Sanbalate, gente, não ia parar só porque Neemias identificou a mentira. Geralmente, não podemos parar que esse tipo de ataque aconteça contra a nossa reputação. Mas uma coisa a gente pode fazer. É preciso ter a certeza, veja bem, que o nosso caráter é o que dizemos que nós somos. Não adianta só dizer: ah, seu mentiroso, eu é que tenho a verdade. Aí vai ficar nessa: eu é que tenho a verdade, eu é que tenho a verdade, eu é que tenho a verdade, eu é que tenho a verdade. A gente precisa ter a certeza de que o nosso caráter é aquilo que nós dizemos que nós somos. José quase abandonou Maria, porque provavelmente estava envergonhado. Como é que a reputação de José ia ficar? Estava casando com a moça e de repente a moça aparece grávida. O que José faz? Foge. Mas aí um anjo teve que lhe dizer para não ter medo. O que José faz? Volta e aguenta. As pessoas provavelmente zombaram de José. Aquilo, para aquela época, é algo muito grave. José fica com Maria, porque Deus deu uma palavra para ele. Noé construiu a arca enquanto as pessoas riam dele. Jó suportou provações enquanto seus amigos o acusavam de ser um pecador. Ou seja, continue vivendo pela fé e viva de maneira justa. Presta atenção, o seu estilo de vida vai provar quem está certo e quem está errado. Não se defenda. Número 2, conte com a ajuda de Deus. Número 1, não se defenda. Número 2, conte com a ajuda de Deus. No versículo 9 de Neemias, capítulo 6, diz: o que todos eles queriam era me amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece. Vê que Neemias não fica pedindo: Senhor, destrói esses inimigos, cala a boca deles, cancela o Instagram deles, Jesus.
Ele não fala isso. Senhor, fortalece as minhas mãos, porque eu tenho uma obra para terminar. Eu preciso terminar essa obra. Números capítulo 12 nos lembra aqui um relato de Miriam e Arão, e a bagunça que eles estavam querendo fazer, quando eles mesmos se exaltaram e acharam que era alguma coisa. Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este havia tomado. Pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Manchando a reputação de Moisés. Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor, essa aqui é demais. Enquanto ele estava razoando entre eles, diz assim, e o Senhor ouviu o que eles disseram. Continuação. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente, lembra que a gente está falando? Conte com a ajuda de Deus. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês três, meu gabinete. Aleluia. Eu queria jogar essa, eu estava esperando esse momento. Vocês três, dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Imagino Arão e Miriam ouvindo a voz de Deus e falando, os três para dentro. Meu Deus. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse, ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Ele estava fazendo a distinção. Vocês acham que vocês ouviram Deus? Como vocês ouviram Deus? Se eu tenho que falar com um profeta, eu falo ele em visão e em sonho. Vocês tiveram visão ou sonho? Aqui já estava uma linha para dividir. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele, face. Se eu tenho que falar com o profeta, eu uso visão e sonho. Vocês ouviram? Visão, sonho? É o seguinte, com Moisés o buraco é mais embaixo. Com Moisés eu falo com ele na lata. Eu falo com ele face a face. A expressão face a face, paim, fala da presença. Deus se apresentava para Moisés. Eu falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Conte com a ajuda de Deus. O Senhor defende os seus. Pode demorar. Pode passar um tempo, mas a gente continua acreditando que Deus defende os seus. Então não tenta correr primeiro para o mundo, corra primeiro para Deus. Corra para Deus. Número 3, não fira princípios. Não fira princípios. Versículo 10 diz, quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse, vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas, porque virão matar você. De noite, eles virão matar você. Lembra que Neemias estava falando, eles estão fazendo isso para me amedrontar. E eu preciso continuar a fazer a obra. Semaías dá aqui uma propostinha para Neemias. Neemias é o seguinte, se esconde. Porém, olha o posicionamento de Neemias. Porém eu disse, você acha que um homem como eu fugiria? Olha só, tamanho conhecimento que Neemias tinha do seu caráter. Você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma eu entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado. Olha o discernimento aí de novo. Mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias, aquele lá, o Tobias, e Sambalate o haviam subornado.
Para isso o subornaram, para me amedrontar e para que fazendo isso, fazendo o quê? Entrar no templo, eu viesse a pecar, para que pudesse atacar a minha reputação e me afrontar. Mas pastor, ele só ia entrar no templo. Que mal há em só entrar no templo? É que Neemias sabia uma verdade. Neemias estudava a Bíblia. Ele sabia que só podia entrar no templo quem fosse sacerdote. E Neemias não era sacerdote. Então ele não ia entrar no templo. A proposta de Samaías era: o templo é para os sacerdotes, eu sei. Mas nessa situação de vida ou morte, quem já ouviu isso? É vida ou morte. Deus entende se você burlar essa regrinha. Deus entende se você não quiser dar o seu dízimo. Deus entende se você não quiser ir para a igreja, porque você está cansado. Deus entende. Ponto número 3, não fira princípios. A reputação, gente, é muito importante para um cristão. Quem diz amém a isso? Sem ela, você não ganha ninguém para Jesus. Se o pessoal sabe que você é um desbocado, que você não vale nada, e você vai tentar convencer a pessoa: não, mas aceita Jesus aí. Mas cara, tu é mó trambiqueiro. Fala mal de todo mundo. Por que eu vou aceitar esse Jesus? Você parece comigo no mundo? Sem reputação a gente não ganha ninguém para Jesus. Então a reputação é muito importante. Sem reputação, você não ouve quem traz a mensagem. Pastor Hélio sempre fala isso. Muitas vezes, o que o inimigo faz, quando ele não consegue parar a mensagem, é mudar a forma como você vê o mensageiro. Quando o mensageiro é bloqueado, a mensagem perde valor, poder e utilidade. É ou não é? Você vai confiar em alguém que está falando para você ser da paz, e está um montão de gente falando que ele é um briguento. Como é que ele vai ter confiança? Como é que você vai ter confiança? O pastor Hélio sempre fala: na hora que você corta o mensageiro, você corta a mensagem. E tem muita gente desistindo porque ficou ofendido com o mensageiro. Lembra, presta atenção, que nós não estamos falando de pessoas que cometem erros. Nós estamos falando de pessoas cujo caráter é íntegro e cuja reputação está sendo manchada. Se a pessoa está fazendo coisa errada, você tem que fugir mesmo. Igual outro dia, numa igreja aí, o camarada fez o que fez, aí saiu da igreja. Pastor, saiu da igreja. Daqui a pouco ele não sabe mais o que fazer da vida, porque deve ter sido pastor há muito tempo, famoso. Falou: eu vou voltar para a minha igreja. Voltou para a igreja. Sabe o que aconteceu? A polícia foi lá, no meio do louvor, falou: seu senhor, estás preso. E a vergonha que foi. Como é que o senhor vai ouvir um homem desse, que comete um montão de coisas e está pregando: Jesus é bom, mas e o caráter dele em você? Então nós precisamos cuidar do nosso caráter. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de pessoas que querem manchar a reputação. Eu contei isso para o 2º ano, que certa vez lá na igreja, a gente tem um ministério aqui na igreja chamado Mãos de Compaixão. Nós ajudamos as pessoas, e isso começou na época da pandemia. E teve um rapaz que chegou lá, estava numa situação muito ruim, e a gente foi ajudar a pessoa, a igreja foi ajudar. Aí ajudou, e no Mãos de Compaixão a gente bota determinados limites. Então a gente vai te ajudar durante 3 meses. Nesses 3 meses você vai ter comida, vai ter cesta básica. E a nossa cesta básica não era arroz e feijão só, não. Era uma cesta básica bem gorda. Você vai ter apoio psicológico. Você vai ter apoio de procura de trabalho. A gente ainda dava atos de graça para a pessoa, atos online, porque não adianta nada ela ter dinheiro e não ter princípios bíblicos. Nossa, coisa tal. E para esse caso, a igreja passou até a dar remédio para ele, porque ele precisava de remédio. Aí foi, que terminou os 3 meses. Em 3 meses a pessoa não fez nada, não procurou emprego, não fez nada. Então, chegou o fim dos 3 meses.
nós vamos agora parar e agora, 3 meses você não fez nada. O que a pessoa fez? Ficou ofendida. Saiu da igreja, falando que a igreja não ajudava ninguém. Olha o ninguém. A igreja não ajuda ninguém. Pegou um amigo nosso, que andava com ele, o cara foi contaminado, andava comigo, era só, lembra que eu tenho falado de pedir conselho? Era só ter me perguntado, ouvi isso do pastor Hélio, é verdade ou não é verdade? Consulta com quem sabe, com quem anda perto. Eu teria falado, isso não é verdade, sabe por quê? Eu sabia do caso, e eu ia falar, ó, a gente fez isso, a gente fez isso, a gente fez isso, a gente fez isso, é um mentiroso, foge dessa pessoa, mas não fez, ficou um tempão afastado da igreja, até que os maus frutos da outra pessoa começaram a aparecer. O primeiro que pleiteia a causa, está tudo bem, até que vem alguém e mostra os fatos. Então aqui a gente não está falando de uma pessoa que tem uma reputação manchada, um caráter ruim. A gente está falando de uma pessoa que tem um bom caráter e que está tendo a sua reputação manchada. Aí sim. Semaías, então, na minha, como diz o pastor Luciano Subirá, na minha imaginação santificada, Neemias, é só entrar no templo rapidinho. Como o pastor Hélio fala dos 3 amigos de Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Decorei os nomes, que são os bonequinhos que eu dei para meu filho. Aleluia. É filho de crente. O nome do menino Daniel. Quem são os 3 amigos de Daniel? Abidinego não, gente. Abidinego é um nome babilônico. Eu não vou dar um bonequinho com o nome babilônico para meu filho. Tem que decorar os nomes. Aí vai os 3 amigos de Daniel. E o rei fala, se vocês não se dobrarem, vai todo mundo para o fogo. Imagina alguém chegando para ele e falar, gente, é só uma dobradinha. Deus entende. É só uma dobradinha. Só... Ninguém vai ver. Não é? Foi bom, né? Gostou, né? Gostou que eu tô aqui, ó. Que isso, hein? Vou para casa como? É só uma dobradinha, gente. Tem nada não. Semaías virou para Neemias e falou, é rapidinho, se esconde rapidinho, não vai dar nada não. Eu fico imaginando Semaías com aquela câmerazinha escondida. Na hora que Neemias fosse entrar no templo, ele só dava aquele... Tá. Por quê? Porque Semaías queria alguma prova para desacreditar o líder. Semaías queria fazer com que as pessoas abandonassem a obra, porque se o líder está ferindo princípios, como é que eu vou ficar debaixo de um líder que fere princípios? Então vou abandonar essa obra. Mas presta atenção, o caráter de Neemias não permitia que ele se colocasse acima da palavra do seu Deus. E se Deus tinha falado que só sacerdote pode entrar no templo, eu fico na porta, mas eu não entro. Vai passar o exército, pode passar o exército para matar, mas eu não entro, porque eu não vou ferir princípios. Sabe o que aconteceu com o rei Uzias? Justamente isso. Se achou, feriu princípios e se deu mal. 2 Crônicas 26. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, e a Bíblia fala que Uzias, presta atenção, Uzias, depois vai ler 2 Crônicas capítulo 26, Uzias foi treinado debaixo de Zacarias no temor do Senhor. Uzias aprendeu a temer a Deus. É o que eu falei, aquele crente, primeiro amor, sabe, que tudo que ele fala é Bíblia. Ele aprendeu debaixo de Zacarias, o sacerdote, como temer a Deus. Mas a Bíblia diz que quando Isaías se tornou poderoso, Uzias, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, o seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Sabe o que está dizendo? Homens de caráter. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor,
mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santo, tem que ser macho para confrontar o rei, hein? Tem que estar muito certo para confrontar o rei. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. Ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso, quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. E a testa aqui, gente, tem um significado muito importante. É o lugar do nosso pensamento. A Bíblia fala para a gente não se achar mais do que a gente é. Por isso, eu e você constantemente precisamos da armadura de Deus, Efésios capítulo 6, para continuamente colocar o capacete da salvação. E o capacete da salvação nos lembra que nós somos o que somos, porque Ele é em nós. Então a gente não se exalta como Satanás quis se exaltar acima do trono de Deus. Se achou tanto que caiu. Foi o que aconteceu com Uzias. Número 4, último. O que a gente aprende com Neemias capítulo 6? Não se vingue. Verso 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noadia, e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Mais uma vez, ele joga a bola para Deus. Não se vinga não. Isaías capítulo 53, verso 3 e verso 7, diz que Jesus era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Verso 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Filipenses capítulo 2, verso 8 e verso 9, fala para a gente copiar o modelo de Jesus. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por conta disso, Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Quem vai te exaltar é Deus. Então não tenta se vingar, que vai ficar aquela briguinha um com o outro, briguinha de internet. Ah, o pastor, olha o que o pastor fulano de tal. Aí vem react, agora tem só tem react. Vamos reagir ao vídeo, olha o que o pastor fala, olha o que o fulano de tal. Aí fica aquela brigaiada toda, gente. E a gente perde tempo, né? Ouvindo os negócios. Se eu e você estamos experimentando algum tipo de humilhação, número 1, tenha certeza que o seu caráter é aquilo que você diz que é. Confie em Deus. E a Bíblia fala que Ele é seu tempo. Ele é seu tempo. Nos exaltará. Salmo 37, verso 6 e verso 7, na New English Translation, diz, Ele o defenderá. Essa palavra defenderá é a mesma palavra para vingar. Eu gosto sempre de brincar. Quem foi que chamou você para fazer parte dos vingadores? Eu sei, pastor, meu irmão tem cara de Hulk mesmo, aleluia. Quando ele fica bravo, ele não chamou você para fazer parte dos vingadores. A Bíblia diz, Ele te vingará. Ele o defenderá em plena luz do dia e defenderá publicamente, veja só, defenderá publicamente a sua justa, ele não defenderá a sua causa, só porque você é filho. Ah, eu sou filho de Deus, Deus tem que defender a minha causa. Deus defende a sua justa causa. Se você estiver fazendo certo, Ele vai te defender. Espere pacientemente pelo Senhor. Espere por Ele com confiança. Uma consciência limpa é tão importante quanto uma fé pura. Anota essa frase. Uma consciência limpa é tão importante quanto uma fé pura. A gente falou que a reputação é muito importante para um cristão, mas é o caráter
que te sustenta quando sua reputação fica abalada. A reputação é muito importante para um cristão, mas é o caráter que te sustenta quando sua reputação fica abalada. Vou terminar com Provérbios capítulo 20, na New King James. Diz: a maioria dos homens proclamará cada um sua própria vontade. Sabe aquele que fala o quanto que ele é bom, quanto que ele sabe orar, quanto que ele lê a Bíblia? Me dá um nervoso quando você vai conversar com a pessoa é só eu. Não, porque quando eu leio a Bíblia, não, porque quando eu oro, não, porque quando eu. A maioria dos homens proclamará cada um sua própria bondade. Mas quem pode encontrar um homem fiel? Salomão termina isso aí dizendo: o justo anda na sua. O justo não precisa ficar dizendo quão bom que ele é. A sua vida mostra a bondade de Deus através de você. O justo anda na sua integridade. E a consequência disso, seus filhos são abençoados depois dele. Os nossos filhos não vão ser abençoados porque a gente diz que a gente é crente. Os nossos filhos vão ser abençoados porque a gente vive o cristianismo. E é isso que impacta a vida de outras pessoas. Então não se defenda. Saiba quem você é. Tenha certeza que o seu caráter é aquilo que você diz. E você vai ver que Deus no seu tempo te exaltará. Amém, gente? Você recebe essa palavra? A gente está quase terminando essa série.